Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda Improbable Talk, que reúne, tal como a primeira, dois oradores de referência nas suas áreas. Nós temos connosco a professora Ana Rita Duarte. Muito obrigado por aqui estar. E temos também como orador o Dr. Rodrigo Silva, que vai estar por Zoom, e eu depois explicarei porque é que ele não pode estar presencialmente connosco hoje. Eu estava a ver se ele aparecia ali no ecrã, mas quando for a vez dele intervir, logo o vemos e logo falaremos diretamente com o Rodrigo Silva. São dois oradores muito especiais, como vocês vão ver, e é um enorme privilégio tê-los connosco, é um enorme privilégio estar aqui. Muito obrigado, Ana Rita Duarte. O currículo da Ana Rita Duarte, enfim, é não só extremamente extenso, como principalmente muitíssimo qualificado, mas, curiosamente, quer como investigadora, quer como empreendedora. Sendo uma investigadora das melhores a nível nacional, é professora agregada da Universidade Nova de Lisboa e é, neste momento, chair de uma action, não é assim que se chama, da Comissão Europeia, extremamente relevante ao nível dos químicos verdes. É assim que se chama, da química verde. E o seu currículo de empreendedorismo passa por ter participado no programa do COAETEC, lançado pela COTEC, já há bastantes anos, onde desempenhou várias funções durante bastante tempo lá ao nível desse programa. Esteve num programa de imersão em Boston, estava a ver aqui onde é que isto estava, mas li antes, ligada exatamente, ao programa do MIT. Isto foi muito mais recente, na altura do Covid, ao Hackathon Challenge África, e ganhou já 2 ERC, European Research Council, 2 grants, 2 bolsas de European Research Council, o que é um feito notável e, se calhar, histórico em Portugal. Agora, o mais interessante é que, sendo uma empreendedora, porque já criou 2 startups, uma delas já com um exit, já vendeu, e outra, a professora Ana Rita concilia a sua atividade de investigação com a atividade nesta segunda startup, Desolutio, que é, no fundo, um spin-off da Universidade Nova. Portanto, dificilmente conseguiríamos arranjar uma pessoa que tivesse mais a ver com aquilo que nós temos vindo a falar e com as pessoas que temos neste programa. E eu acho que já falei demais, porque é muito mais interessante do que ouvir-me a mim, ouvir a professora Ana Rita Duarte, que tem uma apresentação certamente muito interessante para nos fazer e que se chama Inovação em Estado Líquido. E eu acho que a minha expectativa, Ana Rita, é que com isto nos mostre como é que, tendo optado por continuar a ser investigadora, que nos convença que está a trabalhar para tornar o mundo um mundo melhor. Ok. Bem, acho que as expectativas estão demasiado altas neste momento, mas pronto, vamos ver o que é possível fazer. Se não se importam, eu vou-me só levantar, que é mais
simpático para fazer a apresentação. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente e falar um bocadinho do que é que tenho feito, do que é que tem sido a minha carreira e então um bocadinho nesta inovação em estado líquido, que é aquilo que fazemos ultimamente. Na realidade, eu tenho um curso de Engenharia Química pela Universidade Nova de Lisboa, comecei a fazer o doutoramento em 2003, e o doutoramento inseriu-se num projeto que pretendia resolver uma pergunta muito específica relacionada com os doentes que têm glaucoma. Os doentes que têm glaucoma têm que pôr gotas oftálmicas durante a vida toda para evitar a progressão da doença. Não é uma doença que tenha cura, mas a sua progressão pode ser tornada mais lenta com a administração diária de várias gotas ao longo do dia. O problema é que isto não é muito patient-friendly, não é? E nós temos de estar a pôr gotas de manhã, à hora do almoço e à noite e, portanto, há muitos pacientes que não aderem ao tratamento. Portanto, aqui a nossa ideia foi criar umas lentes de contacto terapêuticas que tivessem as drogas impregnadas e que fossem sendo administradas ao longo do dia aos pacientes. Foi no âmbito deste projeto que eu então participei no primeiro programa da Cotec de empreendedorismo realizado em Lisboa. Tinha havido no ano anterior no Porto. Em 2005 foi a primeira vez que foi apresentado em Lisboa. Nós fizemos parte desta primeira sessão pioneira e, portanto, tivemos logo aqui um contacto com uma abordagem de empreendedorismo que não era muito típica aqui em Portugal nessa altura. Depois, a minha carreira foi sempre pautada por alguns desafios que foram surgindo, nomeadamente na área médica, e passámos também das áreas da engenharia química para as ciências cirúrgicas. E neste caso foi quando criei a primeira startup no desenvolvimento de catéteres ureterais biodegradáveis, e esta ideia partiu do professor Estevão Lima, médico urologista, que num seminário se endereçou a nós cientistas e disse: vocês são cientistas da área dos materiais, então como é que ainda não conseguiram desenvolver um stent, um catéter que seja biodegradável? Porque eu tenho que pôr o stent no meu paciente que tem pedras nos rins e passado 15 dias tem que fazer uma nova intervenção cirúrgica para remover o catéter. Portanto, tudo isto traz vários problemas associados, não só para o paciente, como possibilidade de infecções. Os pacientes não vão tirar os catéteres, portanto, deixam lá os catéteres durante mais tempo, têm infecções, têm problemas associados, para além do tempo das salas de operação e do tempo dos médicos, que é tudo pago. E, portanto, nós fomos para o laboratório tentar desenvolver, de facto, um catéter biodegradável, e foi aquilo que nós conseguimos fazer. Neste caso, depois entramos no programa de empreendedorismo Building Global Innovators com o ISCTE, e foi aqui também que tivemos no programa de imersão em Boston, todo este projeto teve um longo percurso, foi premiado pelo Prémio Novo Banco Inovação em 2016, fomos à primeira edição do Web Summit, apesar deste tema parecer um pouco ao lado do que é o core do Web Summit, e neste momento a empresa continua e irá produzir os primeiros stents degradáveis em breve. Ainda no seguimento também destas ideias e desta aplicação da parte mais médica, tenho outro colega e neste momento grande amigo meu, o médico Rui Duarte, que é médico ortopedista, que um dia em conversa me pergunta: Rita, então e se nós desenvolvêssemos aqui uma estratégia para a fusão da medula? E eu: Rui, olha, eu não sei o que é que estás a dizer, mas vamos lá, diz-me lá qual é que é a tua ideia, o que é que tu queres fazer. E então o que ele sugeriu era uma abordagem tipo aquele chantilly que nós fazemos. Portanto, a ideia é, quando existe um problema entre as vértebras, tem que ser tirado aquilo que lá está e depois as vértebras têm que ser estabilizadas, ok? Isto é feito com vários parafusos e placas de metal que ficam para sempre dentro do paciente, ok?
ok? Toda esta abordagem é extremamente cara, não leva à regeneração dos tecidos e, portanto, o que nós queríamos era uma abordagem diferente. Portanto, aquilo que nós queríamos era uma espécie de um chantilly que colasse ali as vértebras, que desse alguma resistência e que, para além disso, um dos desafios é ter uma cola que funcione em ambiente úmido, ok? Porque nós já experimentámos, quando queremos colar coisas em papéis que estão molhados, não conseguimos, não é? É a mesma coisa que se passa dentro do nosso corpo. E, portanto, foi isto que nós conseguimos com este dispositivo que ali aparece e que é um pouco rudimentar, numa vértebra do entrecosto que nós fomos buscar ao talho, mas que deu origem a esta patente que foi concedida há 15 dias nos Estados Unidos. Portanto, todos estes processos demoram muito, muito tempo e nos ensaios animais são promissores para continuar. Portanto, isto para vos mostrar que, de facto, muitas vezes a abordagem ao empreendedorismo tem que vir de problemas que são ditados por quem na realidade sofre esses problemas, mais do que nós que estamos no laboratório muitas vezes e que não os sentimos, e que às vezes podemos estar a desenvolver coisas que são um bocadinho ao lado do que aquilo que é a real necessidade das pessoas que têm os problemas. Pronto, isto é um bocadinho do que está para trás. Agora, mudando para o tema da inovação em estado líquido, primeiro queria fazer-vos uma pergunta. O que é que acham que há em comum entre as abelhas, os áceres e as beterrabas? Açúcar, não é? A partir de todos eles, nós conseguimos extrair um xarope, não é? O mel, o xarope de ácer ou o xarope de beterraba. Todos estes, e agora de uma forma mais técnica, são combinações de açúcar que estão combinados a uma determinada temperatura e que nesta temperatura se tornam líquidos. Estes são chamados sistemas eutéticos naturais, ok? E estes sistemas eutéticos foram descobertos depois como parte fundamental de algumas plantas para solubilizarem determinadas moléculas que de outra forma não seriam solúveis nem no meio aquoso, nem no meio lipídico. E é a partir daqui também que começa a nossa exploração destes sistemas. Vamos ver como é que as árvores sobrevivem ao inverno, mas sobrevivem em sítios em que têm temperaturas muito baixas no inverno e muito altas no verão. Portanto, o que nós víamos ali é que os cristais de gelo são muito pontiagudos e podem desromper as células. O que as árvores, o que é que as plantas desenvolveram foram mecanismos de evitar a cristalização do gelo e, portanto, as células sobreviverem ao inverno. É isto que nós vemos aqui. Isto são compostos açucarados que vão sendo acumulados no interior das células e que evitam que a água forme aqueles cristais e, portanto, elas conseguem sobreviver. Neste caso é o exemplo do xarope de ácer. E nós fomos investigar e vimos que há também animais que têm estes mecanismos. Por exemplo, este sapo que está ali é capaz de sobreviver a temperaturas extremas de amplitude, amplitudes extremas durante do verão para o inverno. Portanto, ele pura e simplesmente congela e depois, quando chega à primavera, começa a descongelar. Mas lá está, não pode criar estes cristais de gelo dentro das suas células, porque senão as células rompem, não é? A parede celular é destruída. E aquilo que nós vimos foi que existem uma série de animais que têm este comportamento e o que é que acontece? No outono eles começam a acumular um determinado metabolito, no inverno começam a acumular outro e a junção destes dois faz com que a água não congele. Pelo menos não congele da mesma forma. Pronto, aqui temos uma lista de vários animais e de vários compostos que nós vimos e vimos que estes compostos que os animais produzem no seu organismo são compostos que nós também podemos reproduzir no laboratório e que formam estes tais sistemas eutéticos. E começamos a pensar se nós conseguiríamos utilizar isto numa qualquer abordagem para resolver algum problema. E lembrámos-nos, eventualmente, na preservação de células. Começamos por imaginar, por exemplo, a preservação de células do cordão umbilical, ok? Toda a gente conhece empresas como a Criostaminal, não é? Que fazem a preservação de células e há sempre este problema, não é? É
a formação de cristais de gelo. Para evitar que isto aconteça, o que se utiliza são os chamados agentes crioprotetores, que não são mais do que estes nossos compostos que nós estávamos a ver, que evitam que o gelo cristalize, ou que a água cristalize sob a forma daqueles cristais pontiagudos. Portanto, nós fazendo um overlapping entre estes agentes criopreservantes e aquilo que os animais usam, haveria coincidências. Portanto, será que nós poderíamos utilizar isto de uma forma sustentável e verde, sendo estas moléculas naturais, ainda por cima, eventualmente, tendo também mais biocompatibilidade, sendo menos tóxicas? Foi isto que nós fomos investigar. O processo de criopreservação das células é um processo extremamente complexo. Eu vou tentar simplificar aqui um bocadinho. Portanto, as células são recolhidas do paciente, ok? Depois são expandidas e é utilizado um agente crioprotetor, ok? Este agente crioprotetor, neste momento, é o chamado DMSO, dimetilsulfóxido. É um solvente orgânico que é altamente tóxico. E, portanto, as células são preservadas imediatamente num tanque de azoto líquido a menos 196 graus centígrados para evitar a toxicidade deste composto. Depois, quando as células têm que ser injetadas novamente no paciente, este composto tem que ser retirado. Okay? Portanto, isto implica que, durante toda a cadeia de transporte, tenha que ser garantido o frio para evitar que as células morram. Isto significa que quem vai injetar as células no paciente, ou o sítio onde vão ser injetadas, tem que ter equipamento e tem que ter pessoal especializado para fazer a remoção deste composto tóxico, ok? E, portanto, há aqui uma série de coisas envolvidas e que, eventualmente, poderiam ser resolvidas se nós utilizássemos um composto que não fosse tóxico e que, portanto, não tivesse que ser removido. Portanto, o problema é precisamente a utilização deste composto tóxico para as células, que limita a sua viabilidade a temperaturas mais altas. E foi aqui que nós começámos a investigar estes sistemas eutéticos. Isto é um diagrama bastante complexo da termodinâmica, não vou entrar em detalhes aqui, só para vos dizer então qual é que é a definição destes sistemas eutéticos. São misturas de dois compostos que são normalmente sólidos à temperatura ambiente, mas que quando combinados numa determinada composição são líquidos, ok? E não sei se algum de vocês já teve que usar um daqueles patches Transact, por exemplo, para as contraturas. Contém mentol e ibuprofeno, que são também um sistema eutético, ok? Só para isto não ser assim tão abstrato, existem produtos que nós já utilizamos. Aqui temos, por exemplo, um exemplo. Vêm ali dois cristais que, quando são misturados, passado algum tempo, formam aquele sistema líquido. E o que é interessante daqui? Não há nenhuma reação química ali envolvida. Portanto, é só misturar os dois. Portanto, isto leva-nos a que estes sistemas sejam sustentáveis, que cumpram os princípios da química verde e, portanto, não há perdas durante o processo de produção, o que também é uma mais-valia para a indústria e para a produção, ok? O que é que vemos aqui? Vemos aqui um diagrama que nos mostra que a temperatura de cristalização da água diminui quando são adicionados estes sistemas. Portanto, a água, em vez de congelar a 0 graus e formar aqueles cristais, vai congelar a temperaturas mais baixas. E é isto que nós queremos, é alterar o comportamento da cristalização da água. E aqui vemos, por exemplo, a forma dos cristais. Vocês veem ali em cima, temos uns cristais de gelo e nas outras fotografias, aqui mais em baixo, nós não vemos cristais nenhuns. É isto que nós queremos, é evitar a formação dos cristais para evitar que as células morram. E continuamos os nossos estudos fundamentais até chegarmos às células, que é onde nós estamos neste momento, a tentar validar o conceito. Isto porquê? Porque, ao contrário do DMSO, que é utilizo como standard, gold standard, e que é usado para todas as células, nós vimos que existem diferenças consoante o tipo de células com que estamos a trabalhar. Portanto, a prova de conceito torna-se muito mais complexa porque nós temos que testar uma variedade enorme de células. Portanto, só para vocês terem uma ideia, aqui no gráfico que está ali no meio, nós vemos a viabilidade celular com o DMSO
é zero, enquanto que com os nossos sistemas as células conseguem sobreviver. Portanto, esta é uma das grandes diferenças dos nossos sistemas para aquele que é utilizado atualmente. Em termos de performance, de congelar e descongelar as células, aquilo que nós veremos no gráfico a seguir é que tanto o DMSO como a primeira barra a seguir, que é o nosso sistema, têm a mesma performance. Está tudo ok, nós não queremos que o nosso seja melhor, o nosso já é melhor por evitar a toxicidade, ok? E por não precisarmos de o remover. E, eventualmente, porque conseguimos congelar as células a uma temperatura mais alta e, portanto, quando for a cadeia de distribuição, não precisarmos de tanto frio. Ou então, se acontecer algum problema, não pomos as células em risco, ok? Em termos do tempo de armazenamento, também temos vindo a fazer isto ao longo de vários meses para verificar a estabilidade dos sistemas e vimos que pelo menos até 6 meses é possível conservar as células com os nossos sistemas. E há sempre aqui uma questão que nos fazem, que é assim, então estas moléculas que nós usamos são moléculas de origem natural, são tipicamente açúcares. Nós sabemos que se pusermos açúcar dentro da água, ele se vai dissolver, não é? E aquilo que nós estamos a dizer é que formamos sistemas que são combinações de dois compostos, que à partida são solúveis em água. Portanto, qual é que é a diferença de eu agarrar no A e no B e metê-los dentro da água, ou ter que me dar ao trabalho de juntar A mais B, formar aquele líquido que eu vos mostrei, e depois pôr dentro da água? Teoricamente, podia não haver diferença nenhuma, não é? Mas, na realidade, aquilo que nós vemos é que, se nós compararmos, por exemplo, se olharmos para este, ou para este 1030 que está aqui, ou este aqui a seguir, vemos que estas barras têm um tamanho completamente diferente. Portanto, mesmo que não percebam nada disso, conseguem ver que esta barra tem uma altura completamente diferente desta. E, portanto, o nosso sistema, que nós designamos por Cryo10, tem um comportamento que é completamente diferente da mistura física. Portanto, se não tivéssemos preparado aquele líquido antes, as células não conseguiriam sobreviver, ok? E, portanto, aqui temos a prova de que, de facto, estes sistemas são extremamente importantes. Temos vindo a validar isto também com várias colaborações que temos estabelecido, com outro tipo de células que são importantes para terapias celulares, é o caso deste trabalho que nós fizemos em conjunto com a Universidade do Minnesota, e temos testado noutro tipo de células, neste caso em queratinócitos também, por exemplo. Neste momento temos ongoing estudos também para a parte veterinária e com outro tipo de células mais interessantes para terapias celulares. E, portanto, no fundo, nós fomos para o laboratório, fomos investigar detalhes muito fundamentais destes sistemas, mas que depois se traduzem em características únicas daquilo que nós podemos transformar, ok? Se nós não tivéssemos ido estudar o comportamento térmico destes sistemas com a água, ou o que é que acontece à cristalização da água, se calhar não iríamos descobrir que podemos utilizar estes sistemas para este tipo de aplicação. Portanto, a parte fundamental está sempre como um trampolim para depois possíveis aplicações. E quais é que são então as vantagens do nosso Cryo10? É de origem natural, não contém DMSO, porque existem outras alternativas naturais, mas que requerem sempre uma pequena percentagem de DMSO, é tão eficiente como o DMSO, tem uma menor toxicidade em contacto com as células, mesmo a temperaturas altas, e podemos eventualmente congelar as células num congelador a menos 80, que é uma coisa muito mais user-friendly do que ter um tanque de azoto líquido a menos 196 graus. E, portanto, não precisamos de remover este agente crioprotetor antes de o administrar aos pacientes, por exemplo. E isto também foi alvo de uma patente que está agora, neste momento, em fase de avaliação na Europa, na Coreia, na China e nos Estados Unidos. E, portanto, em termos de aplicações, isto não tem só aplicações em termos de células estaminais, mas também podemos pensar em material genético, em vacinas, em células do sangue, por exemplo, ou mesmo na agricultura, numa perspectiva de conservação e preservação de determinadas sementes, por exemplo, a criação de biobancos.
A preservação também de material genético de gado, seja ele equino, bovino, porcino, etc. Existe também um mercado muito grande para isto, ou até mesmo na indústria alimentar, que será eventualmente no futuro, porque tudo o que é um sistema tridimensional, tal como os órgãos ou como uma peça de fruta, é mais difícil porque o nosso sistema tem que penetrar para dentro de toda a estrutura e não é só ficar à superfície. Portanto, ainda há muitas questões científicas que nós temos e que nós gostávamos de responder, mas, paralelamente a isto, conseguimos já demonstrar um conceito, e este é, de facto, o âmbito de um dos projetos da ERC que nos foi atribuído, que é precisamente um projeto de Proof of Concept para provar a viabilidade deste tipo de sistemas no ambiente relevante e também avaliar o mercado, avaliar em termos económicos a viabilidade destes sistemas, mas claro que nunca esquecendo a nossa vertente de cientista, que quer saber como é que estes sistemas, por exemplo, interagem com as células, qual é que é o efeito que eles têm para ter esta característica protetora. E o impacto destes sistemas é enorme, portanto, não é só neste exemplo que eu vos mostrei aqui, mas partindo de moléculas de origem natural, nós temos cerca de 10 levantado a 6 combinações possíveis de sistemas que nós podemos utilizar. Portanto, isto é uma infinitude, é um desafio, mas também é uma grande oportunidade. E pode ser utilizado em tópicos desde a extração de compostos de resíduos, por exemplo, resíduos da indústria alimentar, para biocatálise, preservação de enzimas, por exemplo, captura de CO2, outras aplicações biomédicas ou eletroquímica, que também já é utilizada e já é explorada a uma escala mais industrial, com o objetivo sempre de desenhar sistemas mais verdes, utilizando matérias-primas de origem renovável, substituindo solventes orgânicos, tóxicos, e desenhando processos mais limpos. Portanto, é este o nosso objetivo. Quero agradecer a toda a equipa que comigo leva a cabo estes projetos e todas estas ideias e traz ainda mais ideias também. Agradecer-vos e agradecer, obviamente, o financiamento por trás destes projetos, e se tiverem alguma pergunta, estou disponível. Muito obrigado. Eu ia sugerir deixarmos as perguntas para o final, para a parte final, porque certamente não faltam perguntas. Eu peço-vos para anotarem as questões que tiverem, porque eu tenho várias, mas não quero monopolizar a segunda parte da sessão e, portanto, queria que vocês pusessem também as questões que tiverem. Agora, se alguma dúvida houvesse sobre a importância do trabalho que se faz nas universidades e na investigação para o nosso dia-a-dia e para a nossa vida, esta lição da professora Ana Rita Duarte, acho que tirou qualquer dúvida e sim respondeu à minha questão, como é que todos os dias ajuda a transformar o mundo, e do meu lado só lhe posso agradecer levantar-se, ir para o laboratório e fazer o trabalho que faz. Muito obrigado pela sua apresentação, foi excepcional. Olá, Rodrigo. Olá, tudo bem? Ouve-nos bem? Sim, eu estou a ouvir perfeitamente bem. Nós também. Rodrigo, muito obrigado por estar connosco, apesar de estar à distância. Cabe-me agora explicar, eu já disse no início que o Rodrigo ia estar por Zoom e que agora explicaria porque é que está por Zoom. O Rodrigo está em Madrid, foi finalista de um grande concurso do Santander, um concurso de empreendedorismo do Santander, e ia representar Portugal porque ganhou exatamente o prémio em Portugal. Ganhou o primeiro lugar em Portugal e, portanto, foi um evento mundial do Santander representar Portugal. Era suposto o Rodrigo estar connosco hoje presencialmente, porque era suposto haver a sessão final há 2 dias atrás e ele teria muito tempo para cá chegar, mas infelizmente, porque o prémio foi distribuído pelo Rei de Espanha, o Rei de Espanha, a agenda do Rei de Espanha, enfim, às vezes tem uns U-turns e não é muito flexível, e essa é a razão do Rodrigo estar connosco por Zoom.
Ainda assim, Rodrigo, valeu a pena, muito obrigado por estar aí a representar Portugal nesse prémio tão prestigiado e muito obrigado por estar connosco. Sei que atrasou o seu voo para poder estar aqui connosco por Zoom. Eu vou fazer uma apresentação assim muito tópica e muito breve do Rodrigo. O Rodrigo, por profissão, eu não sei muito bem de tudo isto o que é que o Rodrigo verdadeiramente faz ou em que é que ocupa o seu tempo, as suas 24 horas, mas é dentista, é estudante de medicina, presumo que do curso de medicina, da licenciatura em medicina, mas é estudante de doutoramento também, no programa Sim. Biotech Health do ICBAS, aqui da Universidade do Porto. Para além disso, é investigador no INEB, que faz parte do I3S, em Medicina Regenerativa e Bioengenharia de Tecidos, e ainda representante de Investigação e Inovação e membro do board do European University Alliance for Global Health. Para além disso, e como sendo pouco, o Rodrigo criou a sua própria empresa, portanto é CEO da OrgaValue, que se foca em terapias de bioengenharia de tecidos e, à conta disso, ganhou o ano passado o prémio da Young Entrepreneur da ANGE e foi apontado pela Forbes como sendo uma das personalidades abaixo dos 30 anos para seguir em healthcare. Feita esta apresentação, Rodrigo, eu sei que o Rodrigo tem uma apresentação para nos fazer, também em PowerPoint, e vamos tentar perceber também como é que, tendo optado por criar a sua própria empresa e dedicar-se, embora também seja investigador e, portanto, no fundo a sua atividade e o seu perfil não é muito diferente da Ana Rita Duarte, mas a sua opção é mais por desenvolver inovação dentro da sua própria empresa. E nós vamos perceber também como é que, de forma complementar e num ângulo diferente, é possível mudar o mundo com novas empresas e com inovação dentro das empresas. Rodrigo, a palavra é sua, muito obrigado. Ok, antes de mais, obrigado pelo convite. Desculpem não ter conseguido estar aí presente, mas de facto o rei de Espanha é o rei de Espanha e o plebeu aqui tem que estar assim um bocado à custa destas dinâmicas políticas. E pronto, e tenho imensa pena não estar aí convosco, preferia presencialmente, mas pronto, tudo se arranja, o português é sempre muito dinâmico e muito construtivo nestas questões. Antes de começar a partilhar a minha apresentação, eu só queria dizer que sim, no meio dessas 24 horas eu tirei medicina dentária em 2019 e depois, na América do Sul, no Brasil, e depois ter ido para os Estados Unidos, entre Berkeley, para tirar uma formação em empreendedorismo e em Nova Iorque por causa do doutoramento, eu decidi ir para a medicina porque era uma área que já queria há muitos anos, desde o início, e não tinha conseguido na altura, e de facto proporcionou-me também, e não só, um exponencial de oportunidades mesmo para a própria empresa nos dias de hoje. E isto é importante dizer, porque muitas vezes nós queremos que os nossos estudantes se foquem muito numa coisa, e apenas e só numa coisa, e isso é altamente destrutivo porque perdemos completamente a sensibilidade espacial das oportunidades que podem ocorrer à nossa volta. E isso é muito importante porque é a base do empreendedorismo. O empreendedorismo não é abrir uma empresa, o empreendedorismo é mais uma mentalidade associada ao espírito de desenvolvimento de um produto do que apenas só uma análise financeira, porque o business plan, aquilo que nos ensinam muitas vezes nos concursos de empreendedorismo, aquele business canvas e etc., isso é altamente dinâmico, hoje é uma coisa, amanhã pode já ser outra. E o empreendedorismo é uma filosofia que é preciso estar muito presente nestas dinâmicas todas. E pronto, sim, como disse antes, o facto de eu ter criado a startup neste contexto todo, como falou, nestas coisas todas que faço, principalmente no doutoramento e no curso de medicina, foi um refúgio que eu arranjei e desenvolvi, ainda desenvolvo nos dias de hoje, para ter um espaço onde eu possa ser criativo,
um espaço onde eu posso errar e um espaço onde eu posso implementar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que é inato e não aquilo que é adquirido, que muitas vezes é impingido pelas universidades e pelos professores que estão lá inseridos. E pronto, e é muito seguir um conceito que é o contrário do que aqueles que nos ensinam nas universidades e nas escolas, que é o conceito que não se pode errar, que não se pode colaborar uns com os outros e que só há uma resposta certa para o mesmo tipo de problemas. E a startup foi um refúgio em que eu conseguia, de certa forma, ir contra estas três statements que são colocados hoje em dia nas universidades, mais nas faculdades de medicina e mais na parte das biologias, em contrapartida com as engenharias, que dá sempre uma maior liberdade para inovar e para errar. E o erro é uma questão de perspectiva, continuo sempre a dizer isso, é preciso, não sei se o erro existe ou se é uma coisa que se consegue enumerar, mas que é importante muitas vezes nós mudarmos as perspectivas ao longo do tempo, porque isso faz com que nós tenhamos mais oportunidades e possamos validar campos de conhecimento e campos que eram desconhecidos previamente no nosso caminho e que isso nos abre muito mais o nosso mindset. Pronto, para me calar nesta questão, eu vou partilhar a apresentação. Ok, já está aí partilhada. Maravilha, obrigado. Deixem-me só aqui. Pronto, é que eu não estou a ver. Deixem-me só ver aqui uma coisa. Exato, muda, perfeito. Pronto, a empresa a Orgavalio tem uma missão que é eliminar a lista de espera para os transplantes humanos. Isto porquê? Porque eu desenvolvi uma tecnologia juntamente com o INEB e o I3S, que é uma tecnologia que permite com que nós consigamos fazer a bioengenharia de novos tecidos humanos. Isto porquê? Porque nos dias de hoje, seguindo o que a Organização Mundial da Saúde, ela estima que cerca de 90% da necessidade de transplantes humanos não está a ser alcançada. E isto corresponde a que a cada 9 minutos uma pessoa é adicionada à lista de espera, o que em números redondos nos dias de hoje, só apenas na Europa cerca de 40 pessoas morrem por dia, e daquelas que recebem um tratamento, nomeadamente um transplante convencional no geral, pode ser coração, pulmão ou fígado, 54% desenvolve doenças como o cancro, infecções e condições autoimunes devido à toma de imunossupressores, porque nós fazemos o shutdown do nosso sistema imune e estes outros tipos de doenças podem progredir e aparecer. E 25% desses pacientes que recebem um órgão vão necessitar de transplante em 5 anos, porque este órgão não é personalizado. Isto em números, num statement único, isto faz com que a cada 30 segundos, com este tipo de tecnologia e entre outros que vocês viram ao bocado para a parte da coluna vertebral, um paciente morre por uma doença maioritariamente crónica, que poderia ser tratada através do tissue replacement, ou numa terapia regenerativa minimamente invasiva, como vocês viram há bocado que foi apresentada, ou então no meu foco, que é mesmo o tissue replacement. Não é induzir a regeneração, mas é, imaginem ter um carro ou uma máquina de café e substituir uma cápsula ou um coffee filter, ou então ter um carro e substituir uma peça. Pronto, então para isso o que é que nós desenvolvemos? Nós desenvolvemos uma tecnologia que permite com que nós, através de órgãos que são previamente descartados para o medical waste, ou órgãos que estão em cadáveres, o que nós fazemos é reativamos esses órgãos, removemos as células todas e ficamos com uma matriz, ficamos com uma arquitetura. Imaginem vocês, estão agora aí na PBS, vocês são as células, nós removemos-los todos daí e fica só e apenas a arquitetura do edifício. E isto é basicamente o conceito, fica apenas a arquitetura do órgão e todas as células são removidas. Isto assim cria dessa forma uma filosofia sustentável e eficiente, em que nós pegamos em órgãos que são previamente descartados, independentemente da sua biocompatibilidade, e pegamos neles, transformamos e tornamos-los personalizados. E como é que nós fazemos este processo? Este processo é baseado... Este processo é baseado numa tecnologia em que nós lavamos o órgão, imaginem um ferry de detergente,
ou outras enzimas que nós dopamos a solução, e esse detergente e essa solução vai lavar o órgão e vai provocar a libertação destas células. Pronto, e nós temos determinadas parcerias com a Medicina Legal e o Hospital de Santo António, em que pegamos em cadáveres ou órgãos que são previamente descartados e removemos estas células, que se chama a descelularização, e fica apenas o design do órgão, que nós chamamos a parte não celular, é a matriz extracelular. Pronto, dessa forma o que nós criamos é uma value proposition, que é uma expressão honesta do que é a nossa intenção de mercado, a nossa intenção de fazer o delivery do nosso produto, e porque é que, desde o serviço até ao nosso cliente, porque é que eles nos escolhem a nós. E dessa forma, a nossa value proposition é pegar nestes conceitos todos que nós temos, desde a personalização, desde o medical waste, desde o facto de salvarmos vidas, e pegar nestas inúmeras coisas e apenas uma, que é, no nosso caso, eliminar a lista de espera para os transplantes humanos. E, no entanto, contrariamente, é importante dizer que muitas das vezes as value propositions não são estáticas. Não são estáticas porque, dependendo da cultura e das questões sociais de cada país, muitas vezes nós não podemos conseguir levar este conceito forward, ou seja, para a frente, mas conseguimos de uma forma dinâmica, e entra muito o empreendedorismo, esta questão de ter a capacidade de ajustar à cultura e ao mercado, muito, porque o business per si não consegue fazer, rege-se muito pelas suas regras, e mudar muitas das nossas soluções para fazerem o fitting do país. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, dos melhores países para nós começarmos é Portugal, com a nossa value proposition, é Portugal e UK, porque todos nós somos dadores de órgãos automaticamente depois de morrermos, a não ser que nós assinemos um contrato, que é o RENT, que nós não permitimos a doação. Os Estados Unidos, por sua vez, é o último mercado que nós queremos alcançar, porque é um mercado muito privado. Então a nossa value proposition tem que ser alterada e não eliminar a lista de espera, mas, por exemplo, nós fazermos actions plan e vender não o serviço de recolha e de personalização, mas a própria venda dos órgãos já feitos por Portugal e enviá-los para os Estados Unidos, ou então criar outro tipo de alternativas. E isso aí vai ser definido pela relevância para o que têm as pessoas, a sua cultura, e diferente entre os países que possam ser o nosso mercado-alvo, e depois manter a nossa autenticidade do nosso produto. E essa autenticidade passa muito, como vos falei, por escolhas. Há países que, por exemplo, o mercado de foco pode ser o coração, e neste caso o que vocês estão a ver é um coração completamente sem células, um coração completamente acelular, que passou por este processo. Ele é branco porque está completamente sem células. Ou então um transplante, neste caso cardiotoráxico, em que nós temos um coração e um pulmão, e numa só estrutura nós conseguimos descelularizar ambos através de dois acessos vasculares. E pronto. E posteriormente o que nós fazemos é pegamos em células de pacientes, nomeadamente já diferenciado, ou seja, nós colhemos células do sangue do paciente. Determinadas células têm uma pouca memória epigenética, mas isso depois também eu explico-vos para quem quiser depois esta questão, e depois diferenciamos em laboratório esse tipo de células, em vários tipos de células, e fazemos a colonização. Isto é importante porque depois vamos dar ao órgão, a esta estrutura celular, a sua capacidade e a dinâmica celular, fisiológica, biológica e química, para num processo de um mês, num bioreator, este órgão se transformar num órgão personalizado, pronto para ser transplantado para este tipo de paciente. Então, dessa forma, nós temos que cumprir como um business plan, um milestone plan. Neste momento nós estamos aqui na demonstração de resultados com o Hospital de Santo António, em que o facto de nós agora termos acesso a órgãos humanos vai nos permitir escalar uma demonstração ex vivo, ou seja, há muitas empresas, ou seja, quando nós desenvolvemos um produto, como foi falado
na palestra anterior, foram ao talho buscar uma coluna, ou já não sei se é coluna, se foi outra parte do corpo do porco, mas eu também ia fazer isso no início, íamos ao talho ou ao matador buscar determinados órgãos do porco e agora temos acesso a órgãos humanos. E isso faz-se muito também pela parte do networking, o facto de estar em medicina e afins, porque o empreendedorismo é importante dizer, o mais importante não é a equipa, o mais importante não é o dinheiro, o mais importante sim é o networking e o timing das soluções. E neste momento, obviamente, como vocês podem ver, isto é muito caro, é muito dispendioso, este tipo de soluções, e é importante que muitas das vezes vocês, futuros, e mesmo dentro da parte do business, e ainda hoje estive a falar com o CEO do Santander, é muito importante empresas como o Santander e instituições como o Santander grandes consigam promover este tipo de investimento, não só no seu seio económico e corporate, mas também na sua ação direta para este tipo de startups. Isto, sumarizando tudo, o que nós fazemos agora no Hospital de Santo António é colher estes fígados de paciente, porque neste momento o nosso foco é o fígado humano, e depois fazer com que este processo em bloco operatório seja realizado num espaço rápido e depois seja estes órgãos sem células, ou seja, isto é um processo em que nós estamos a fazer a descelularização, seja transportado para o instituto ou para a startup, ou até mesmo manter aqui tudo só e apenas no hospital. Isso depois, como vos disse, a nossa value proposition vai variar consoante o hospital para hospital, ou de país para país e de customer para customer. Pronto, o nosso mercado-alvo, o Beachhead Market, na União Europeia é 2,9 bilhões, isto é num mercado em que cerca de 50 mil pessoas necessitam de um transplante hepático. É claro que há muito mais, se nós pensarmos numa filosofia de prevenção de doenças crónicas, que podemos fazer o tissue replacement, como vocês viram anteriormente, que a cada 30 segundos um paciente morre, que poderia ser evitado através do replacement de um tecido, e um mercado global de 120 bilhões. A questão do revenue, nós determinamos que o preço de vendas é cerca de 280 mil euros, baseado no mercado que nós temos de 8,8 bilhões só para o mercado hepático, a dividir pela nossa necessidade, que são 50 mil pacientes, e com um profit por órgão de 230 mil euros por unidade. E depois também temos que pensar que como é que o nosso business model vai apresentar um risco maior ou um risco menor para o nosso customer, principalmente para hospitais públicos, porque eles não percebem nada de gestão, querem é poupar, não sabem quanto é que querem poupar, mas também não sabem quanto é que gastam. Se nós apresentarmos se eles poupam ou não, isso é o importante. E isto é importante porquê? Porque o Estado português neste momento financia através de vouchers. Quanto mais transplantes um hospital fizer, e neste caso nós só temos 3 hospitais maioritariamente que conseguem fazer transplantes hepáticos, que são idóneos para fazer, que é o Corri Cabral, o Hospital de Santo António e o de Coimbra, universitário. Isto porquê? Porque nós temos que atingir determinadas taxas anuais de transplantes, e a taxa mínima anual é de 20 transplantes hepáticos por hospital. E esses hospitais conseguem fazer esse rating e ainda recebem, se fizerem cada vez mais, um voucher de 54 mil, quase 55 mil euros. Se eles fizerem mais transplantes, eles recebem mais. Portanto, se nós pegarmos no mínimo value que custa um transplante hepático, é 280 mil, os hospitais ainda vão poupar cada vez mais dinheiro. Ou seja, nós fazemos com que os hospitais não só salvem mais vidas, mas também poupem dinheiro na sua execução. Isto depois também tem um impacto social e ambiental, social no sentido em que nos dias de hoje só na Europa 28 mil fígados são descartados, que poderiam ser muito bem reutilizados se não houvesse a questão da biocompatibilidade, o que corresponde a 50 mil vidas perdidas. Isto porquê? Porque se nós levarmos a quilometragem máxima do fígado para uma pessoa, um fígado consegue salvar 2 pessoas. Nós conseguimos fazer determinados procedimentos cirúrgicos, por exemplo, o implante ectrotópico, que nós conseguimos, através de um fígado, usar para 2 pessoas.
Depois também nós conseguimos reduzir o medical waste a nível destes órgãos, conseguimos reduzir os custos dos hospitais nos cuidados intensivos, a medicação por ano, que é um custo associado ao Estado, em que cada paciente anualmente tem cerca de 40 mil euros de gastos na toma de imunossupressores e também, obviamente, o benefício desses pacientes não desenvolverem outras doenças associadas à toma dos mesmos e também, muito importante, mais uma vez as mulheres entram na desvantagem dos scores a nível, e não só do lifestyle, do sex bias, na escolha da lista de espera para quem vai receber um órgão primeiro ou não. Isto porquê? Porque biologicamente quem fez os determinados scores que são utilizados nos hospitais, muitas vezes pacientes, mulher e homem, com o mesmo tipo de doença, com o mesmo estadio, o homem muitas vezes através de scores biológicos recebe mais depressa um órgão do que uma mulher e nós, na nossa value proposition, determinamos que isso não nos acontece connosco porque o nosso órgão, além de ser personalizado, é um órgão que está completamente disponível sempre que um paciente necessita, porque nós podemos pegar nestas matrizes, colocar a menos 80 em determinados frigoríficos no instituto ou na Orgavalue e serem ready to use dependentemente da sua necessidade. Depois a competição também é interessante porque na Europa nós não temos nenhum competidor direto, temos sim a Miromatrix, que é uma empresa nos Estados Unidos, lá está, que tem uma value proposition diferente da nossa. Ela de facto tem e quer eliminar a lista de espera para os transplantes de órgãos, mas ela usa órgãos de porco, porque os Estados Unidos não têm acesso a órgãos humanos e é aquilo que eu vos disse, a nossa value proposition em Portugal é usar a utilização de órgãos humanos, a Miromatrix não consegue fazer isso, mas nós podemos criar uma nova que é transportar ou enviar órgãos de cá de Portugal para os Estados Unidos e fazer esse tipo de mercado. O mercado inicial que nós temos em foco é Portugal, um mercado que gostávamos de alcançar em 2027, 2028, com uma unidade de vendas de 6 milhões de euros apenas em 26 unidades. Nós temos uma lista de espera em Portugal de 120 pacientes à espera de um fígado crónico. Os agudos, muitas vezes, não sei se vocês têm noção, mas pacientes agudos, por exemplo, com uma intoxicação por paracetamol ou entre outras coisas, têm que receber um órgão imediatamente e muitas vezes nem se pensa na biocompatibilidade, apenas arranja-se um órgão e transplanta-se. E depois, obviamente, o mercado ibérico, 23 milhões com uma venda de 100 unidades no terceiro ano da entrada do mercado e depois, finalmente, no sexto ano da nossa entrada no mercado e para outros países da União Europeia com um revenue de 72 milhões apenas com 380 unidades vendidas. Este preço pode variar consoante país, obviamente. Para vocês terem uma ideia, Portugal é dos países que menos custa um transplante hepático. Nos Estados Unidos pode chegar a 1 milhão de euros e entre outros países muito mais. Na Espanha ronda os 400 mil euros. A nível de capital, neste momento nós necessitamos de 5 milhões, muito focado ainda no Research e Development, mas também nas questões regulatórias. O nosso foco neste momento é Public Funding. Porquê é que é isso? Porque em Portugal nós somos uma miséria a nível de investimento de biotech, preocupamos em investir mais em serviços e turismo para ficar dependentes do outro e não para muitas vezes produzir, pegar no nosso conhecimento e produzir soluções, produtos. Nós pensamos sempre em servir o outro e nessas questões nós não temos ainda VCs cá em Portugal que consigam suportar este tipo de soluções, nem que percebam completamente o que é biotech. E por isso mesmo é que nós vamos buscar financiamento público não dilutivo neste momento. E depois no futuro, na entrada de mercado e procurar sim private funding para infraestruturas e internacionalização, porque é muitas das vezes o background das pessoas que pertencem a estas VCs, que é o que elas percebem que é parte da internacionalização, quando nós já definimos o mercado, ok? Pronto. E dessa parte nós já temos várias estratégias e parcerias e prémios e reconhecimentos, nomeadamente o IT Health,
o Born from Knowledge da ANI, o European Innovation Academy, Berkeley e o RIS Innovation Call, e dentro dos prémios, o prémio do Jovem Empreendedor da ANGE, com o patrocínio da Presidência da República e do Ministro da Cultura, o Entrepreneurship Active Citizenship Award, e neste momento, desde a semana passada, fui eleito o Forbes Under 30 na categoria do Healthcare. Depois também temos os Project Partners, Academic Research Partners and Health Institution Partners. A Health Institution Partners é importante porque nós temos entre Portugal e Espanha, e o Business Validation desde o IT Health, ao Center Global Innovation Consultancy em Oxford, o Santander e entre outros. E a equipa, claro, que é das coisas mais importantes que nós podemos ter, e eu como CEO, o João, que está aí, que é uma pessoa bastante especial, que me tem ajudado imenso e um amigo inalcançável, e depois também temos outros, a Diana, a Cristina, a Susana e o Miguel, que têm as suas vertentes desde a parte de células estaminal, biomateriais, engenharia biomédica, ética e responsabilidade de investigação, financial planning. Temos os nossos clinical members, o Dr. Jorge e o Diogo, na parte da transplantação. Temos um advisory board muito bom, uma pessoa que eu gosto muito, que me ajudou desde o início, que é o António Portela, que é uma pessoa espetacular. Se eu tivesse que caracterizá-lo, é dos melhores CEOs e a nível é uma pessoa super reachable, se nós quisermos perguntar-lhe coisas, é uma pessoa fantástica. A Joana, a nível da nova SB, na parte do Social Empowerment. A doutora Maria de Belém, a nível como Primeira-Ministra, ex-former Health Minister, e o doutor Miguel Guimarães como ex-presidente, tenho que alterar isto, ex-presidente da OMV, que muitas das vezes, lá está, este tipo de networking é muito importante, porque estas pessoas muitas vezes conseguem nos abrir portas que nós, mesmo trabalhando muito, nós não conseguimos lá alcançar. E pronto, e dessa forma, queria-vos agradecer, e se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ver o nosso website, podem me ligar, contactar pelo LinkedIn ou pelo e-mail. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, por outra excelente intervenção. Antes de abrir o debate, só dizer que fico realmente impressionado com o novo perfil de médicos que começo a conhecer e que não conhecia antes. Aliás, isso impressionou-me quando analisei o currículo do João, que é um dos mentores deste nosso programa, por exatamente ele optar pelo empreendedorismo, sendo a sua atividade principal a medicina, dedicar-se desta maneira ao empreendedorismo. Eu estava habituado ao médico clássico juntar a medicina às artes, temos muitos médicos escritores, nomeadamente, e eu adoro ler, adoro arte em geral, e portanto acho isso muito nobre, mas é curioso ver que agora nesta geração de gente tão jovem como vocês são, vocês encaram o empreendedorismo como uma forma de impacto e de terem impacto no mundo com um valor especial, e isso é extremamente gratificante. Eu vou abrir... Diga. É importante dizer que o João sabe... O João sabe tão bem quanto eu que é muito complicado levar esta dinâmica para as faculdades, porque principalmente medicina, aquilo é quadrado, autêntico. O que acontece muitas vezes nestas faculdades é que quando nós tentamos ser diferente ou tentamos implementar este tipo de atitudes, somos completamente completamente colocados de parte, e isso muitas vezes outras pessoas querem o fazer, mas nunca conseguirão alcançar, mesmo trabalhando muito, porque lá está, eu só consigo fazer isto, e volto a repetir, porque fiz o percurso ao contrário. Comecei doutoramento, comecei a investigar, fui para a Califórnia, estive em programas de aceleração e etc, e depois é que fui para a medicina. Ou seja, eu comecei do fim para o início, o que foi a melhor coisa que me aconteceu, mas muitos dos estudantes que começam pela aquela
aquele protocolo básico que é estudar, tirar boas notas, porque eles acham que as notas é o que os definem e acham que tirar 20 vão-lhes dizer que eles é que são bons, quando isso não diz completamente nada acerca do conhecimento, e o conhecimento está-se a marimbar. O conhecimento é ilimitado, na verdade, e quem investiga cada vez percebe mais isso. E quando os estudantes acham que uma nota vai definir o que eles sabem ou o futuro deles, isso tem tudo para falhar. E depois eles saem com este mindset, que não se pode errar, que não se pode colaborar, eles são self-genius, principalmente na medicina, acham que sabem tudo, pois não sabem nada completamente, e depois entram naquelas depressões todas e depois ficam encurralados e depois nunca conseguem sair daquele momento. Portanto, é de facto interessante e importante, como disse, o facto do João e eu, pessoas novas, abaixo dos 30 anos, termos este tipo de filosofia, porque é exatamente neste timing que é necessário isso, não muitas vezes no futuro, porque já estamos completamente moldados a um sistema que apenas reflete aqueles que lhes são idênticos. Rodrigo, por acaso a sua intervenção leva-me para a primeira pergunta que eu queria fazer à Ana Rita Duarte, mas antes vou passar a palavra, se houverem um microfone, a passar a palavra a Ana Jogo Mendes, como sabem é a diretora do CBI e que queria intervir agora. Aqui à frente. Mas eu acho que todos me conseguem ouvir, só não sei se o Diogo consegue também. Pronto, ok. Diogo, olá. Eu só queria, em relação ao que o Miguel disse agora mesmo, dizer-vos algo que para mim também é surpreendente, porque também via os médicos como antigamente, mas nós na escola temos vários médicos em MBAs, eu estou no MBA Digital e tenho um colega que é o João Rocha Neves, que também é um empreendedor, conheces? Pronto. Ele é cirurgião vascular, enfim, está à frente também de aulas, também está à frente de investigação, está a fazer o MBA, a namorada dele também é médica, fez o MBA o ano passado, enfim, isto para vos dizer que já deixa de ser só quase exceções, poucas exceções, porque no MBA eu acho que em todas as edições, o digital, tivemos sempre médicos. Porque a questão é que até agora, Miguel, era impossível, sem o MBA digital, um médico estar a fazer um MBA, porque sextas e sábados, ora, se são chamados para uma cirurgia ou qualquer coisa, não podem atender. Neste caso, as aulas são gravadas e eles depois podem, mais tarde, há mais flexibilidade. Isso, pilotos de avião, etc. Isto só para vos dizer que eu vejo, tal como o Miguel, essa mudança e isto é o facto de um médico querer fazer um MBA, para mim é uma coisa, não é? Quer dizer, que diz tudo. Um MBA é um curso que se tira normalmente, para muitas coisas, tira-se normalmente, desculpem, estou de costas para vocês, há muita gente que tira para quer chegar a C-levels, etc. Mas, neste caso em concreto, os médicos que têm vindo para cá, um deles que é cirurgião, também de oftalmologia, obrigada, ele disse que era mais para abrir os horizontes, etc., mas que depois de fazer o MBA, que aquilo abriu de tal forma que ele agora se calhar quer fazer outras coisas de empreendedorismo. Portanto, o bichinho fica. Pronto, desculpem-me interromper, Muito mas bem. era só para dar também a ótica da escola e de como nós temos alunos também que são médicos. Boa, obrigado, Ana. Eu que ia perguntar à Ana Rita, e que de alguma forma se relaciona com o último comentário do Rodrigo, é das coisas que mais me impressionou na sua intervenção, foi o seu empreendedorismo dentro de uma instituição de investigação. Ainda por cima em Química Verde, não é? O meu prof de marketing em Lancaster era formado em Química e era professor de marketing. E dizia, bom, a Química está muito lá atrás, porque a Química está atrás de tudo, a Química é o princípio da vida, não há? Tudo que é vida tem Química, a Química explica isso tudo. E eu, de facto, que sempre gostei muito de Físico-Química, do lado da Física, a Química sempre foi para mim uma coisa mesmo lá atrás e que eu quis deixar lá atrás porque nunca a consegui relacionar com nada, ou muito dificilmente com alguma coisa de muito real e do dia-a-dia. E a sua intervenção é absolutamente extraordinária, porque dá a ideia que põe a investigação ao serviço de coisas úteis daquilo que é preciso criar e fazer. Como é que isso surge? É uma questão institucional da sua universidade? É uma questão pessoal sua? Como é que surgem essas oportunidades de investigação
que a Rita nos caracterizou, nomeadamente aquelas duas que levaram à criação da sua empresa? Bem, eu acho que muitas vezes depende também da altura, não é? Por exemplo, 2 dos exemplos que eu mostrei foram sugestões dos médicos, lá está, que sentem esta necessidade e, portanto, que nos propuseram este desafio, não é? E a química, lá está, é uma base que tanto depois nos dá um trampolim para a parte dos materiais, como para uma parte mais biológica, eventualmente, porque, no fundo, tudo se resume a moléculas, não é? Tudo se resume a estas unidades mais básicas que compõem tudo aquilo que nós fazemos neste momento. E, portanto, nessas circunstâncias foram os médicos que nos fizeram esse desafio. No caso das lentes de contacto, também tínhamos um oftalmologista ligado à Universidade de Coimbra, que também participava no projeto e, portanto, também tinha partido um bocadinho daí o desafio. E muitas vezes, lá está, tem a ver com aquilo que o Rodrigo dizia do networking. Nós relacionarmos com pessoas diferentes, com haver uma interdisciplinaridade nas equipas, é fundamental para que surjam ideias, para que a pessoa tenha outra perspectiva. E muitas vezes, lá está, em conversas, então e se fizéssemos assim, ou se fizéssemos assim? Eu acho que é principalmente isto, é a interdisciplinaridade, é o networking também, e as pessoas verem que, ok, então, e será que nós conseguimos resolver isto? E pronto, e depois também é muita parte do pessoal do querer agarrar os desafios e tentar resolvê-los, ou então a pessoa não ter tanto essa vontade e não se atirar assim para coisas com um risco tão grande e manter-se mais no seu dia-a-dia, não é? Portanto, há aí um lado institucional onde aparece a oportunidade, mas há um lado pessoal da maneira como cada um encara a investigação que está a fazer, é isso? Sim, principalmente, por exemplo, no caso dos catéteres biodegradáveis, aquela apresentação foi exposta para uma sala cheia de gente, com mais de 100 pessoas. E foi um aluno de doutoramento que estava a trabalhar comigo que depois me disse: "Oh Rita, nós podíamos fazer aquilo e tal." E mais ninguém agarrou aquela ideia. Portanto, podia ter sido qualquer um, mas nem toda a gente teve aquela vontade de agarrar naquela ideia e vamos lá tentar isto e ver se conseguimos ou não. E experimentámos muitas vezes e não conseguimos muitas vezes. Lá está. E das primeiras vezes que fomos fazer os ensaios, aquilo falhou. Mas nós continuámos a experimentar, então vamos mudar isto, vamos fazer isto, vamos fazer isto. E nem toda a gente, se calhar, também tem essa característica de... Lá está aquilo que se diz muitas vezes, não é? De resistir à frustração de que as coisas não corram bem à primeira, que seja preciso muito investimento e muito investimento pessoal para que as coisas resultem, porque a sorte existe, mas a sorte é muito trabalho. E às vezes as pessoas não acham que isso seja assim. Certo. João, antes de lhe passar a palavra, perguntava só ao Rodrigo, aqui também na sequência do que a Ana Rita nos acabou de dizer. Aliás, o Rodrigo, na sua networking e nas suas parcerias, tem lá também centros de investigação e universidades. A minha pergunta é possível ir buscar alguma coisa de útil? Eu não sei se usa produtos tóxicos que possam ser substituídos por os novos produtos, nomeadamente a nova patente da Ana Rita ou não. Mas é possível ou não ir buscar coisas úteis aos investigadores? Sim, eu comecei na investigação exatamente com esta tecnologia. Eu dizia hoje, eu estou no Encontro Internacional de Reitores, hoje dizia ao Presidente da Universidade de Harvard, e muito bem, com a Ana, que é Presidente do Santander, que as universidades, de facto, é o princípio para tudo. É o princípio para a educação, para a cultura, para o desenvolvimento de ideias, e sem estas universidades e estas parcerias nós não vamos a lado nenhum. E, obviamente, aliando isso à educação das pessoas. Infelizmente, estamos a tornar cada vez mais intolerantes, que é uma coisa muito preocupante, ligada a outras coisas, mas respondendo a isso, sim, é super importante nós estarmos dentro do seio universitário e académico, mas também é uma faca de dois bicos, porque é preciso escolher muito bem as pessoas que estão nesse seio universitário e académico, porque muitas delas
tanto são muito destrutivas com novas ideias e muito destrutivas para a geração como eu e para a minha idade. Eu já tive pessoas no I3Ace a dizerem que se fossem diretoras do I3Ace, por acaso tive só uma pessoa que disse que se fosse diretora do I3Ace que me convidava a sair porque muitas vezes este aluno que muitas vezes ainda não tem doutoramento e que já ganha se calhar mais dinheiro do que muitos pós-doutorados a nível de projetos e etc, isso pode muitas vezes incomodar e esta questão de limitar este comportamento que é muito associado, mas você ainda não tem doutoramento, mas tu ainda não tens não sei do que, não tens artigos. Pois, eu não tenho artigos porque eu tenho patentes. Eu não quero ter artigos porque eu quero proteger a minha inovação. Portanto, é uma relação amor e ódio, mas que é necessário. E pronto, e obviamente é escolher muito bem as pessoas lá dentro deste seio e dentro do I3Ace, do INEB e afins, que nos possam ajudar de uma forma win-win dos dois lados e pronto, e é dessa forma que acredito que seja a mais profícua. Muito bem, João, quer fazer a sua intervenção? Tem aí o microfone, se Ana fizer o favor de lhe passar. Tá? Agora sim, ok, obrigado. Bom, antes de mais, muito obrigado ao Rodrigo e à Ana pela excelente apresentação, muito motivadora, muito interessante, expelir um bocadinho as cabeças de quem pensa na ciência, às vezes com uma coisa muito fechada nos laboratórios. Eu, na verdade, trago duas perguntas, uma do Hugo Teixeira da Silva, que nos está a acompanhar a partir de casa e que trabalha há muitos anos no setor da saúde, inclusive nos Estados Unidos, e, portanto, de certa forma, é muito orientada para o Rodrigo. E o Rodrigo pede-me aqui que lhe pergunte se alguma vez equacionaram a ideia de criar uma unidade de transplante hepático, em vez de se ficarem, entre aspas, só, com muitas aspas, pela produção dos órgãos e exportá-los e, portanto, tornar Portugal, por exemplo, uma referência nesta área do transplante, fazendo toda a cadeia de produção e aplicação, chamemos assim. E já agora, já que estou nisto, gostaria de desafiar a Rita, também porque já agora venho da Business School da BGI, e, portanto, já percebi que tem uma relação com o programa inicial da BGI. Eu gostava de desafiá-la também a explicar-nos um bocadinho o seu percurso na sua primeira startup, ou seja, a parte menos científica, mais de startups, se nos quer contar assim de uma forma muito curta alguns dos percursos que tomou, porque eu penso que é também um bocadinho o interesse das pessoas que aqui vêm da área de científica e alguns insights. Era um desafio nesse sentido. Rodrigo, quer começar? Que a primeira foi essa. Eu percebi a pergunta, era para perceber a nível de business model, a questão de estabelecermos relações e enviar os órgãos para os Estados Unidos, é isso? Porque é que não evoluem na cadeia de valor e não fazem de Portugal um centro de transplantes para o mundo inteiro? Pronto, ok. Isso vai depender sempre das questões éticas associadas ao processo. E depois das parcerias que nós temos. A União Europeia, por exemplo, já está a fazer Actions Plan, em que temos as alianças de Eurotransplant Actions Plan, a Escandinávia e a Aliança Mediterrânica, em que determinados órgãos podem ser transportados de país para país, por exemplo, de Itália para a Grécia, de Itália para Portugal. Pronto, isto ainda é uma fase muito embrionária, foi em 2019, que isto foi implementado, mas uma coisa foi aprovado, mas depois uma questão é ser depois implementada em cada país. De facto, isso é algo que nós gostaríamos muito de fazer, porque o que nós podemos desvalorizar em quantidades industriais e depois manter estes órgãos a menos 80 e depois voltá-los a fazer o processo e enviá-los para, por exemplo, para os Estados Unidos. Só que nós temos que pensar, quando nós fazemos isso, temos custos muito elevados. Custos elevados de transporte, custos elevados de manutenção do órgão, custos elevados de manutenção da viabilidade e da eficiência do processo. E o que nós estamos agora a desenvolver e os custos associados no sentido também de instalações, porque eu vou-lhe dar um exemplo, fazer um órgão tem que ser feito em Good Manufacturing Process, em GMP Production, e isso são custos muito elevados. O que nós estamos a fazer neste momento é trabalhar com uma empresa em Cambridge, em UK, em que nós estamos a desenvolver uma máquina em que faz este processo automático nos próprios hospitais e nós fazemos não
uma questão de franchising, mas pegar na ideia em que nós conseguimos fazer com que a nossa tecnologia seja aplicada e seja desenvolvida no próprio hospital. Vamos supor que, por exemplo, no hospital de Nova Iorque, o que é que acontece? Temos esta máquina, dentro do hospital há órgãos que são de cadáveres de pessoas que morrem, que podem ser descartados, pega-se nesse órgão, coloca-se nesta máquina e no momento faz este processo todo e não andar nesta questão de vai para Portugal e depois de Portugal, depois do processo de diferenciação em que nós precisamos também das células. Isto é um processo também muito difícil de o manter, como viram na palestra anterior, há muitas coisas que se utiliza. Eu não uso DMSO por acaso, usamos outro tipo de reagentes. O DMSO de facto é muito tóxico e até queria fazer uma pergunta se de facto a Rita já tinha utilizado, por exemplo, a sua solução líquida em IPS e células estaminais, que é uma coisa que são células muito sensíveis e que seria importante depois nós também percebermos a viabilidade desse processo. Mas pronto, é uma opção, nós fazemos isso, mas voltamos sempre à casa de partida, vai depender do dinheiro que se investe. Se vocês tiverem muito dinheiro neste momento, nós precisamos de uns meros 25 milhões só para a questão da validação. Ainda ontem recebi um budget, um orçamento de 50 mil euros só para fazer um report. Se quiserem investir, agradeço imenso e faço tudo o que vocês quiserem, de Portugal para a China, da China para a Coreia, o que vocês quiserem. Rita. Ok. Não, ainda não testamos nesse tipo de células, mas se vocês tiverem e quiserem testar os nossos sistemas, nós ficamos contentes. Por mim, eu testava, palavra de honra, ficaria mesmo contente. Pronto, é que não se esqueçam que nós temos background de engenharia química e, portanto, também a parte das células nós conhecemos o básico, não é? Vamos fazendo as coisas básicas. Em termos de infraestrutura também não temos toda a infraestrutura que é necessária para depois validar se as células mantêm a sua funcionalidade, digamos assim, só conseguimos ver se elas se mantêm viáveis ou não. E, portanto, definitivamente que precisamos de parcerias nessa área. Não, maravilha, isso é ótimo. Ainda bem. Temos que conversar por e-mail. Estão a ver isto, networking, isto é que é empreendedorismo. Isto é que é empreendedorismo, assim. Obrigado. Falaremos, sim. Bem, em relação à história da primeira startup, de facto é uma história que podia ter corrido mal. E que podia ter corrido mal porquê? Porque, lá está, nós somos cientistas e achamos que conseguimos fazer tudo e vamos resolvendo as coisas, não é? E vamos desenrascando, que é a nossa principal qualidade, não é? E, portanto, chega ao momento em que, ok, nós temos aqui uma formulação e agora vamos ter que proteger isto, não é? Vamos ter que escrever uma patente e proteger isto. E, portanto, escrevemos todo um documento com os primeiros resultados, a demonstrar alguma eficácia e submetemos um pedido provisório no INPI em Portugal. Só tínhamos que pagar 10 euros, portanto, era uma coisa boa por onde começar. Depois veio o primeiro relatório e nós verificámos que não conseguíamos responder àquilo sozinhos, que o avaliador não devia estar muito bem disposto naquele dia e, portanto, nós iríamos estar a gastar imenso dinheiro a responder àquela pessoa e aquela pessoa não ia conseguir ser convencida de que aquilo era inovador e, portanto, nessa altura fomos falar com uma advogada de patentes que nos salvou, na realidade, e que conseguiu, depois nós, entretanto, melhorámos a formulação e, alterando a formulação, conseguimos escrever uma patente com muito mais força, que nessa altura já foi submetida ao European Patent Office, portanto não foi submetida aqui no INPI, foi logo diretamente ao European Patent Office e fez, de facto, toda a diferença. Portanto, nós não conseguimos fazer tudo e às vezes temos que ter este investimento da nossa parte para ir ter com as pessoas certas para as coisas correrem bem. Portanto, esta questão podia ter inviabilizado todo o resto do projeto, não é? Mas não, correu bem. Nós, depois de termos a patente submetida, concorremos então ao Building Global Innovators, participámos na edição de 2014, fizemos todo o percurso, foi duríssimo.
cada vez que eu entro num programa de empreendedorismo, ponho as mãos à cabeça e penso o que é que eu estou aqui a fazer, mas faz parte do processo, não é? Toda a gente sabe. Saímos também completamente fora da nossa zona de conforto. Nós, bem ou mal, apesar de sermos de engenharia, somos de ciências exatas, portanto, quando nos dizem façam uma estimativa do mercado ou tirem o valor para o ar do que é que vai ser o vosso custo, quer dizer, nós sabemos que aquilo custa 10 mais 10, portanto tem que ser 20, não pode ser assim uma coisa, portanto isto faz-nos um pouco confusão. Mas vamos abraçando todas estas saídas da nossa zona de conforto e ganhando alguma confiança para ir transformando os nossos produtos, ganhando conhecimento também e conseguindo conversar com pessoas de outras áreas. Às vezes é mais fácil, por exemplo, nesta startup, na Hidrostand, que agora é Hidromedical, era muito fácil comunicar qual é que era o problema, qual é que era o desafio, o que é que nós estávamos a tentar resolver, como é que o resolvíamos. Nesta spin-off que agora temos, Dash Solutio, é um bocadinho diferente, porque nós temos estes sistemas eutéticos que dão para uma série de coisas, e nós temos patentes, temos esta da criopreservação, mas também temos uns sistemas que funcionam como agentes anticancerígenos, e, portanto, é mais difícil comunicar e nós temos que nos focar num problema de cada vez. E pronto, como o Rodrigo estava a dizer, é muito difícil arranjar financiamento de capital de risco em Portugal para coisas biotech, porque o horizonte temporal é muito grande, porque o risco é muito grande e ninguém está muito disposto a isso. E, portanto, não foi fácil. Fomos tendo alguns projetos de investigação que nos foram permitindo avançar. Outros projetos que não eram tão relacionados, mas que eventualmente também acabaram por financiar um pouco desta investigação para não perdermos o momento. E pronto, acho que agora a empresa conseguiu investimento privado para continuar. Quando eu ganhei a primeira bolsa da ERC em 2016, foi quando eu mudei da Universidade do Minho para a Universidade Nova e, portanto, não conseguia acumular todas as funções e, portanto, deixei de fazer parte da equipa da Hidrostand, mas pelo que vejo, acho que está a correr muito bem e pronto, vamos ver o que é que os próximos anos reservam. Muito bem, nós estamos a chegar ao fim do tempo que tínhamos estipulado, mas certamente que temos ainda tempo para mais uma ou duas questões. Maria João. Obrigada. Eu quero fazer várias perguntas à Ana Rita, não a vou dar muito agora, mas depois, ou nos fim da sessão, então por e-mail. Desculpa. Primeiro, parabéns, porque a substituição Obrigada. do DMS, a linha de investigação é linda, é limpa, não é? É tudo o que uma pessoa quer de uma linha de investigação, é que venha de uma ideia e consiga ir até ao fim e até à demonstração de um resultado para um problema real. Eu gostava muito de testar nas nossas células, temos imensas, depois falamos disso, mas o que eu queria aqui perguntar, que eu acho que deve ter sido muito complicado, eu gostava que a Ana Rita falasse um bocadinho sobre isso, é como é que é possível proteger a formulação, não é, que vocês identificaram, sabendo que certamente que vocês não conseguiram testar os 10 milhões de compostos, não é? Portanto, há grandes probabilidades de, se calhar, uma formulação idêntica de um composto que vocês não tenham, de uma combinação que não tenham testado, também ter os mesmos resultados e isso levar a que haja concorrência. É possível alargar uma patente para vos proteger disso? É possível fazer uma patente suficientemente... Eu conheço um pouco de patentes, mas gostava de ter a sua visão sobre isso. Até que ponto é que a publicação da patente numa fase tão inicial vos protege ou vos fragiliza em relação a uma concorrência que possa vir daí? Pois, isso é sempre uma aposta, não é? E lá está, e nós como cientistas e investigadores, nós queremos proteger a nossa propriedade intelectual, mas não nos podemos esquecer que ainda somos avaliados pelos artigos científicos e, portanto, temos que balançar aqui um bocadinho as duas coisas, daí a necessidade e daí a vantagem destes pedidos de patente provisórios, que nos permitem ter um ano para continuar a explorar o projeto
principalmente em temas que são tão dinâmicos e que são temas ou que são ideias novas, tópicos novos, muito dinâmicos e que a qualquer momento um outro grupo poderá pegar naquela ideia. Portanto, aquilo que nós tentámos na patente foi, numa primeira instância, alargar a grupos de compostos, portanto a famílias de compostos, mas isto não passa em todas as regiões. Portanto, dependendo se estamos nos Estados Unidos, se estamos na Europa, etc., não passa. Principalmente porque eles depois a seguir nos vão pedir evidência de todos aqueles sistemas e nós não temos. Portanto, na realidade, isto é uma aposta. Portanto, foi aquele sistema que nós testámos, testámos até com uma linha celular, cuja relevância nem é assim tanta. Na altura não sabíamos se a translação para stem-cells iria ser linear ou não. Neste momento já podemos respirar, gastar imenso dinheiro com todos os exames das patentes que vêm aí, porque este sistema de facto tem sido um dos mais promissores. Apesar de termos outros que também funcionam, nós, todos os estudos que fazemos, é sempre primeiro com este sistema, porque é o que está protegido. Portanto, é aquele que nós temos que reaver o retorno do investimento, não é? Ok, obrigada. Uma última questão, André. Olá, Ana, Rodrigo, obrigado pelas apresentações, foram muito boas. Eu tenho uma pergunta para cada um de vós, se for possível. No caso da Ana, o CRIO10, o sistema que a Ana menciona, é uma formulação, é um conjunto de formulações para as quais são testadas, consoante o tipo de células que estamos a falar? Neste caso, lá está, é uma formulação. Nós estamos a testar um sistema. Em termos regulamentares, ainda não é claro. Nós começámos em 2019 uma série de conferências neste tópico e, curiosamente, veio um senhor da Pfizer americano e dizia-nos, isto é espetacular, mas nós, em termos regulamentares, nós só vamos dizer que isto é uma mistura de compostos. Não vamos dizer que isto funciona como uma entidade diferente, porque se dissermos que isto é uma entidade diferente, então a FDA vem-nos pedir imensos testes para nós. Portanto, às vezes tem que ser também um bocadinho de jogo de semântica, consoante aquilo que nós estamos a tentar. Portanto, na patente nós protegemos uma formulação para uma aplicação específica, portanto, um conjunto de compostos numa determinada proporção, com uma determinada composição, será uma formulação, mas se estivermos a falar em termos regulamentares, falamos de uma mistura de compostos, do composto A e B, que são já regulados e aprovados. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Para mim não ficou claro na apresentação qual é que era o vosso business model. Portanto, vocês estão... Primeiro, qual é que é o vosso cliente e o que é que vocês realmente estão a vender? Estão a vender o órgão, estão a vender o processo que vai dar origem ao órgão, estão a vender a tecnologia? Para mim isso não ficou claro. Se calhar foi só eu. O business model é hospitais, a tecnologia que nós estamos a desenvolver é um produto, o que nós fazemos neste caso é a bioengenharia de novos órgãos humanos, como tu viste ali, e o que nós fazemos é um serviço completo e um produto final. É um serviço que passa pela colheita, pela transformação do órgão e a sua personalização e a venda desse sistema ou desse protocolo todo. Foi isso, não sei se respondi à tua pergunta. Ok, então vocês, no fundo, vocês vendem o vosso serviço, digamos assim, e portanto o número de vendas que estão a mostrar é o número de órgãos que querem produzir e não o número de protótipos ou de máquinas que querem implementar nos hospitais, certo? A máquina é outro tipo de business model que nós podemos ou possamos implementar consoante o dinheiro que é investido em nós para facilitar o processo de entrada de mercado ou de implementação nos hospitais. Okay. Mas o fornecimento dos órgãos, eu para mim isso também tinha essa dúvida. O fornecimento dos órgãos é da responsabilidade de quem vai fazer o transplante ou vocês
podem ter um banco de órgãos em lixo, no fundo. Podemos ter um banco de órgãos seguindo determinadas legislações, da mesma forma como, por exemplo, a criostaminal consegue ter cordões umbilicais, ou de outra forma, como, por exemplo, determinadas empresas conseguem ter plasma humano e entre outros tecidos. Isso depois é uma questão de legislação, em que determinadas parcerias, nós podemos ter parcerias com a Medicina Legal, com o Hospital de Santo António, de São João, Anatomia Patológica e entre outros, que nos permitem esse armazenamento ou, se não nos permitem, fazer com que instituições idóneas como os hospitais, através de um desenvolvimento de uma máquina, de um medical device, que já está validado no seu ambiente tecnológico para ser aplicado e esse processo ser feito no hospital e não nas nossas instalações. Ok. Ok, obrigado. Bom, eu acho que não temos tempo para mais. Em Espanha já são quase 9 da noite, 20 para as 9. Quero apanhar o avião que a minha colega está ali embaixo, aos berros, a dizer que eu tenho que ir. Por isso mesmo é tempo de acabarmos e, portanto, assim chegamos ao final de mais uma Improbable Talk, que tal como algumas das coisas improváveis são difíceis de acontecer, mas quando acontecem são muito compensadoras e esta sessão foi certamente altamente compensadora. Por isso, Rodrigo Valdoleiros Silva, muito obrigado. Ana Rita Duarte, muito obrigado. Obrigado a todos. Viagem, Rodrigo. Pois eu também percebi que